Capítulo 24, onde se prossegue a aventura da Sierra Morena. Diz a história que era com grandíssima atenção que Dom Quixote escutava um maltrapilho cavaleiro da Sierra, o qual, dando início à conversa, disse: Por certo, senhor, quem quer que sejais, pois não vos conheço, agradeço-vos as demonstrações de amizade e a cortesia que me dispensastes, e quisera achar-me em condições de poder retribuir, com algo mais que a boa vontade, o bom acolhimento que de vós recebi. Mas não quer a minha sorte dar-me outra coisa com que corresponder às boas obras que me fazem, senão os bons desejos de satisfazê-las. Os que tenho, respondeu Dom Quixote, são de servir-vos, tanto que já me determinara a não sair dessas serranias antes de vos encontrar e saber de vós se, para a dor que mostrais possuir na estranheza de vossa vida, se poderia descobrir algum gênero de remédio, e se fosse preciso buscá-lo, com a possível diligência o faríamos. E mesmo que vossa desventura fosse daquelas que têm cerradas as portas a todo gênero de consolo, pensava ajudar-vos a chorá-la e carpí-la o melhor que pudesse, pois é sempre um consolo nas desgraças achar quem delas se condói. E se a minha boa intenção merece ser agradecida com algum gênero de cortesia, eu vos suplico, Senhor, pela muita que em vós, como vejo, se encerra, e ao mesmo tempo vos conjuro, pela coisa que nesta vida mais amastes ou ameis, aqui me digais quem sois e qual a causa que vos trouxe a viver e a morrer entre estas soledades como animal selvagem, já que entre eles viveis, tão alheio a vós mesmo como o demonstram vosso trajo e pessoa. E juro, acrescentou Dom Quixote, pela ordem da cavalaria que recebi, conquanto indigno e pecador, e pela minha profissão de cavaleiro andante, que, se me satisfizerdes nisto, Senhor, hei de servir-vos com as veras a que me obriga o ser quem sou. Seja remediando vossa desgraça, se houver remédio, seja ajudando-vos a chorá-la, como vos prometi. O cavaleiro do bosque, que enquanto escutava as palavras do cavaleiro da triste figura, não fazia senão mirá-lo, remirá-lo e torná-lo a mirar de cima a baixo. Depois que o mirou bem mirado, falou: Se tem algo de comer para me dar, dê-mo, pelo amor de Deus. Depois de haver comido, farei tudo o que se me manda, em agradecimento por tão bons desejos, como os que aqui se me demonstraram. Logo tiraram Sancho do costal e o cabreiro do surrão alguma coisa com que o roto pudesse satisfazer a fome, e ele comeu tudo o que lhe deram como se estivesse esfameado, de maneira tão voraz que nem fazia pausa entre um bocado e outro, antes engolindo do que propriamente comendo. Enquanto isso, nem ele, nem os que observavam disseram uma só palavra. Quando acabou de comer, fez sinal para que o seguissem, o que fizeram e os levou a um pequeno prado verde que se divisava por detrás de um penhasco, pouco distante dali. Lá chegando, sentou-se no chão por cima da relva e os demais fizeram o mesmo. Tudo isso sem que ninguém falasse, até que o roto, depois de se haver acomodado, disse: Se quereis, senhores, que vos conte em poucas palavras a imensidão das minhas desventuras, haveis de prometer-me que não interrompereis com nenhuma pergunta, nem de qualquer outro modo, o fio de minha triste história, porque no ponto em que o fizerdes, daí não terá prosseguimento a narrativa. Essas razões do roto trouxeram à lembrança de Dom Quixote o conto que lhe havia narrado seu escudeiro, quando não acertou o número das cabras que haviam atravessado o rio, e a história ficara no ar. Mas, voltando ao roto, prosseguiu este dizendo:
Esta divergência que vos faço é porque quero ser breve no relato das minhas desgraças, pois o trazê-las à lembrança não serve senão para que se lhes juntem outras novas. E quanto menos perguntardes, mais depressa acabarei de narrá-las, visto que não deixarei de contar coisa alguma importante, a fim de satisfazer inteiramente o vosso desejo. Prometeu-lhe Dom Quixote em nome dos demais, e ele, com esta garantia, principiou desse modo. Meu nome é Cardênio, minha terra, uma das melhores cidades dessa Andaluzia. Minha linhagem, nobre. Meus pais, ricos. Minha desventura, tanta, que a devem ter chorado os meus pais e sentido toda a minha família, sem a poderem aliviar com sua riqueza, pois, para remediar as desditas do céu, pouco valem os bens da fortuna. Vivia nessa mesma terra uma criatura celestial, na qual depositou o amor toda a glória que eu poderia desejar para mim mesma. Tal é a formosura de Lucinda, donzela tão nobre e tão rica como eu, porém mais alegre e de menos firmeza do que o mereciam meus honrados pensamentos. A essa Lucinda amei, quis e adorei desde os meus tenros e primeiros anos, e ela me quis também a mim, com aquela simplicidade e boa disposição que a sua pouca idade permitia. Estavam nossos pais a par de nossos intentos, e tal coisa não os afligia, porque bem viam que, se fôssemos adiante, a outro fim não nos levariam senão a que nos casássemos, coisa que quase aconselhava a igualdade das nossas riquezas e linhagens. Com o avançar da idade, cresceu o amor entre nós dois, e ao pai de Lucinda pareceu, por uma questão de respeito, que estaria obrigado a me negar entrada em sua casa, nisso quase imitando os pais daquela Tisbe tão desencantada dos poetas. Essa proibição antes serviu para acrescentar mais chamas às chamas e mais desejo ao desejo, porquanto se fez silenciar nossas línguas, o mesmo não pôde fazer as nossas pernas, as quais, com mais liberdade que as línguas, soem dar a entender a quem se estima o que está encerrado na alma, pois muitas vezes a presença do ser amado perturba e emudece a mais determinada intenção e a mais atrevida língua. Ai, céus, quantos bilhetes lhe escrevi! Que delicadas e honestas respostas tive! Quantas canções compus! E quantos versos enamorados, por meio dos quais a alma declarava e trasladava os seus sentimentos, descrevia seus ardentes desejos, entretinha suas lembranças e recriava sua vontade. Com efeito, vendo-me em apuros e que a minha alma se consumia no desejo de vê-la, resolvi levar avante e acabar de uma vez o que me pareceu mais conveniente para obter o meu almejado e merecido prêmio. Pedi-la ao pai por legítima esposa. Foi o que fiz. Respondeu-me ele que me agradecia a vontade por mim revelada de honrá-lo e de querer honrar-me com prendas suas, mas que, sendo vivo meu pai, a este competia o justo direito de lhe fazer tal pedido, porque, se não fosse por minha vontade e gosto seu, não era Lucinda mulher para se tomar, nem dar-se a furto. Agradeci-lhe a boa intenção, parecendo-me que tinha razão no que dizia, e que meu pai concordaria com isso tão logo eu lhe falasse. Assim pensando, fui ter no mesmo instante com meu pai para dizer-lhe o que desejava. Porém, quando entrei no aposento em que ele estava, encontrei-o com uma carta aberta na mão, a qual logo me deu a ler, antes que eu pronunciasse palavra, dizendo-me: por esta carta verás, Cardênio, a vontade que tem o Duque Ricardo de te fazer mercê. Esse Duque Ricardo, como já vós outros, senhores, deveis saber, é um grande de Espanha, que tem seu domínio na melhor parte desta Andaluzia. Tomei-lhe a carta, cujo empenho era tal que a mim próprio me pareceu mal se meu pai deixasse de cumprir o que nela se pedia.
e era que me enviasse imediatamente aonde ele estava, pois queria que eu fosse companheiro, e não criado, do seu filho mais velho, prometendo pôr-me em estado que correspondesse à estima em que me tinha. Emudeci com a leitura, e mais ainda quando eu vi meu pai dizer-me: daqui a 2 dias partirás. Cardênio, para fazer a vontade do Duque e dar graças a Deus, que assim te vai abrindo o caminho por onde alcances o que sei que mereces. A essas ajuntou outras razões de meu pai conselheiro. Chegando o prazo de minha partida, falei uma noite a Lucinda, dizendo-lhe tudo o que se passava. E o mesmo fiz ao meu pai, suplicando-lhe que esperasse alguns dias antes de lhe dar estado, até que eu visse para que me queria Ricardo. Ele o prometeu, e ela o confirmou com 1000 juramentos e 1000 desmaios. Por fim, fui ter com o Duque Ricardo, e tive tão boa recepção e tratamento, que desde logo principiou a inveja a exercer seu ofício. A começar pelos criados antigos, que se julgaram prejudicados pelas mostras de preferência e mercês que o Duque me concedia. Entretanto, quem mais se regozijou com minha ida foi o segundo filho do Duque, chamado Fernando. Moço galhardo, gentil homem, liberal e namorador, o qual, em pouco tempo, quis que eu fosse tão seu amigo que a todos dava o que falar. Embora o mais velho me quisesse bem e me fizesse mercê, não chegou aos extremos com que me queria e tratava Dom Fernando. E como entre amigos não há segredos que não se comuniquem, e a intimidade que eu tinha com Dom Fernando já se transformara em verdadeira amizade, me declarava a ele todos os seus pensamentos, e especialmente um de namoro, que o trazia um tanto desassossegado. Queria bem a uma lavradora, vassala de seu pai, mas filha de gente de posses, e tão formosa, recatada, discreta e honesta, que ninguém que a conhecesse sabia dizer em qual dessas coisas primava mais, ou mais se avantajava. Essas tão boas qualidades da formosa lavradora a tal ponto exaltaram os desejos de Dom Fernando que ele resolveu, para poder alcançá-la e conquistar-lhe a inteireza, dar-lhe a palavra de ser seu esposo, porque de outra maneira seria procurar o impossível. Eu, obrigado por sua amizade, com as melhores razões que encontrei e com os mais vivos exemplos que pude citar, procurei dissuadi-lo e apartá-lo de tal propósito. Vendo, porém, que de nada adiantava, resolvi contar tudo ao Duque Ricardo, seu pai. Mas Dom Fernando, astuto e inteligente, receou e temeu isto, por lhe parecer que estava eu obrigado, como bom criado que era, a encobrir o que quer que pudesse prejudicar a honra do meu senhor, o Duque. Assim, para me tirar dali e enganar, disse-me que não achava remédio melhor para afastar da lembrança a formosura que tanto o cativara do que ausentar-se por alguns meses, e queria que fôssemos ambos à casa do meu pai. Pretextando ao duque, queria fazer aquilo com um fito de ver e apressar uns cavalos muito bons que havia na minha cidade, que é onde se criam os melhores do mundo. Apenas o escutei dizer isso e, movido pela afeição que lhe votava, embora não fosse lá muito boa a sua determinação, aprovei-a, dizendo que era das mais acertadas que se podiam imaginar. Além do mais, satisfez-me sobremodo aquela circunstância tão propícia para tornar e ver a minha Lucinda. Com esse pensamento e desejo, aprovei sua decisão e reforcei-lhe o propósito, dizendo-lhe que o pusesse em execução com a possível brevidade, porque, de fato, a ausência produzia os seus efeitos, apesar dos mais firmes pensamentos. Soube depois que, quando ele me disse isso, já havia desfrutado a lavradora, tendo jurado desposá-la e esperava apenas a ocasião de se pôr a salvo, temeroso do que faria o duque, seu pai, quando soubesse daquele disparate. Sucedeu, porém,
que, como o amor, na maior parte dos moços, geralmente em nada mais consiste que no mero apetite, o qual tem por último alvo o deleite, que se acaba no mesmo instante em que se alcança, deixando para trás aquilo que parecia amor, porque não pode passar do limite que lhe impôs a natureza. Limite este que inexiste quando se trata do verdadeiro amor. Vai daí que, tão logo Dom Fernando possuiu a lavradora, se lhe aplacaram os desejos e se lhe esfriou o entusiasmo. E se ele, a princípio, fingia querer ausentar-se para remediá-los, agora procurava ir-se deveras, para não mais ter de os pôr em execução. O duque lhe deu licença e mandou que eu o acompanhasse. Dirigimo-nos à minha cidade e meu pai o recebeu como quem ele era. Vi de novo Lucinda, meus desejos reviveram, ainda que não estivessem mortos nem amortecidos. E, para meu mal, revelei-os a Dom Fernando, por me parecer que, em nome da muita amizade que por mim demonstrava, não lhe devia encobrir nada. Louvei-lhe a formosura, a graça e a descrição de Lucinda, de tal maneira que meus louvores lhe despertaram o desejo de querer ver a donzela dotada de tão belos predicados. Para minha pouca sorte, aqueci mostrando-lhe minha namorada, certa noite, à luz de uma vela, por uma janela onde costumávamos falar-nos. Ela estava vestida de saio e a impressão que lhe causou foi tal que se lhe apagaram da lembrança todas as belezas que até então já contemplara. Emudeceu, perdeu o senso, ficou absorto e, finalmente, tão apaixonado como uma vez de ver no transcurso do relato desta minha desventura. E para acender-lhe mais o desejo, que a mim me ocultava e que só o céu revelava, quis a sorte que achasse um dia um bilhete dela, rogando-me que a pedisse por esposa ao pai. Bilhete tão discreto, tão honesto e enamorado que, ao lê-lo, me disse que em Lucinda se continham todas as graças de formosura e sabedoria que se repartem por todas as demais mulheres do mundo. É bem verdade, e agora quero confessar-vos, que embora visse como eram justos os louvores que Dom Fernando fazia a Lucinda, me aborrecia ouvi-los de sua boca. Comecei a inquietar-me e a me arrecear dele, porque não se passava num só momento em que não quisesse falar sobre Lucinda. E sempre puxava o assunto, quando não arrastava pelos cabelos, o que me despertava um não sei quê de ciúmes. Não porque desconfiasse da bondade e da fidelidade de Lucinda, mas porque me levava à sorte a duvidar das juras que ela não me fazia. Dom Fernando procurava sempre ler das juras que ela me fazia. Dom Fernando procurava sempre ler os bilhetes que eu enviava a Lucinda e também os que ela me respondia, sob o pretexto de muito apreciar a nossa descrição. Aconteceu que, tendo-me pedido Lucinda um livro de cavalaria para ler, livro que ela muito apreciava e que era o Amadis de Gaula, nem bem ouviu Don Quixote citar o nome do livro e exclamou: tivesse dito vossa mercê desde o começo da história que a distinta senhora Lucinda era afeiçoada a livros de cavalaria e não seriam precisos outros encarecimentos para me dar a entender a grandeza de seu espírito. Pois não tivera tão bom, senhor, como uma vez pintado, se carecesse do gosto por tão saborosa leitura. Para mim, portanto, não precisais gastar mais palavras para me descrever sua formosura, valor e sabedoria. Só de ter sabido dessa sua predileção, e já tenho na conta da mais formosa e mais sensata mulher do mundo. E quisera eu, senhor, que vossa mercê lhe tivesse enviado, junto com Amadis de Gaula, o bom Dom Rugel de Grécia, pois sei que a senhora Lucinda gostaria muito de Daraida, a geraia
das habilidades do pastor Darinel e daqueles admiráveis versos de suas bucólicas, cantadas e representadas por ele com toda a graça, talento e desenvoltura. Mas tempo virá em que se corrija essa falha, e não durará mais que o necessário para que sirva a vossa mercê de vir comigo à minha aldeia, onde lhe poderei dar mais de 300 livros, que são o regalo de minha alma e o entretenimento de minha vida, embora tenha para mim que já não possuo mais nenhum. Graças à malícia de maus e invejosos feiticeiros. Perdoe-me, vossa mercê, ter infringido a promessa que fizemos de não interromper sua narrativa, pois, quando ouço coisas de cavalaria e de cavaleiros andantes, não posso me conter nem deixar de falar nelas, assim como não podem os raios do sol deixar de aquecer, nem os da lua de emudecer. Perdão, e prossiga vossa mercê, pois é isso que agora mais vem ao caso. Enquanto Dom Quixote dizia essas palavras, deixou Cardenio pender a cabeça sobre o peito, dando mostras de estar profundamente pensativo. E apenas de lhe haver dito 2 vezes Dom Quixote que prosseguisse com a história, nem erguia ele a cabeça, nem respondia palavra. Porém, ao cabo de bom espaço de tempo, levantou-a e disse: Não me poderão tirar do pensamento, nem haverá no mundo quem mo tire, nem quem dê a entender o contrário, e seria um tolo o que entendesse ou cresse outra coisa, senão que aquele grandessíssimo velhaco do mestre Elisabade andava amancebado com a rainha Madásima. Isso nunca, juro que não, exclamou Dom Quixote, tomado de cólera e no tom agressivo que costumava ter nessas ocasiões. Isso é uma enorme calúnia, uma velhacaria, por melhor dizer. A rainha Madásima foi uma ilustríssima senhora, e não se há de presumir que tão alta princesa iria se emancebar logo com um carniceiro. E quem disser o contrário, mente como um grande velhaco, e isso eu lhe provarei, a pé ou a cavalo, armado ou desarmado, de noite ou de dia, ou como melhor lhe aprouver. Estava-o mirando Cardenio muito atentamente. Já fora tomado pelo acesso de loucura e não mais queria prosseguir com a história, nem tampouco a ouviria Dom Quixote. Tão enfezado ficara com o que ouvira dizer de Madásima. Caso estranho ter se exaltado assim por causa dela, como se ela fosse sua verdadeira e natural senhora. A tal ponto o haviam levado os seus excomungados livros. Digo, pois, que, como já Cardenio voltara a ficar louco e se ouviu tratado de mentiroso e velhaco, como outros insultos semelhantes, pareceu-lhe mau gracejo. Então, erguendo um calhau que achou junto a si, deu com este tal golpe nos peitos de Dom Quixote que o fez cair de costas. Sancho Pança, ao ver seu senhor tratado daquele modo, arremeteu contra o louco um punho cerrado, mas o roto recebeu de tal sorte que, com um só murro, jogou-o ao chão. E logo pulou sobre ele, pisoteando-lhe as costelas o quanto quis. Querendo defendê-lo, sofreu o cabreiro idêntico tratamento. Depois de haver rendido e moído a todos, deixou-os e se foi tranquilamente emboscar-se na montanha. Levantou-se Sancho e, com a raiva que estava por ver-se surrado tão sem o merecer, correu a se desforrar no cabreiro, dizendo-lhe que ele tinha a culpa, por não lhes ter avisado que aquele homem era de quando em quando atacado pela loucura. Pois, se disso houvessem tido conhecimento, teriam ficado de sobreaviso para se poderem defender. Respondeu o cabreiro que já os havia prevenido e que, se o escudeiro não escutara, não era culpa sua. Replicou Sancho Pança, tornou a replicar o cabreiro, de réplica em réplica. Acabaram por se agarrar pelas barbas e se deram tais pescoções que, se não tivessem apartado Dom Quixote, se despedaçariam um ao outro. Atracado com o cabreiro, Sancho dizia:
Deixe-me vossa mercê, senhor cavaleiro da triste figura, que neste aqui, que é vilão como eu e não está armado cavaleiro, bem posso vingar-me do agravo que me fez, pelejando com ele mano a mano, como homem honrado. É verdade, disse Don Quixote, mas sei que nenhuma culpa tem ele do sucedido. Com isso, os apaziguou Don Quixote e voltou a perguntar ao cabreiro se seria possível encontrar Cardenio, pois ficara com um enorme desejo de saber o final da sua história. Disse-lhe o cabreiro o que já antes dissera, que não sabia ao certo onde o outro se ocultava, mas que, se andasse muito por aquelas cercanias, não deixaria de encontrá-lo, em seu juízo ou em sua loucura.